Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 24 de março do ano 2001. Crendo em mim, não precisa ter medo. Se vieres me perguntar, Jesus, o que devo mais fazer para ter o Senhor por inteiro? Eu te direi, já tens, é só observares meus mandamentos. Talvez possas até me dizer, Senhor, não consigo fazer tudo como está escrito. Nem meus discípulos fizeram tudo, mas procuraram me agradar. Que faças o mesmo e te esforces para passar por esta porta. Não ligues mais pelas coisas do mundo, elas estão prestes a serem modificadas. Tudo que não me agrada, daqui desta terra terá que sumir. Eu venho restaurar toda a estrutura que o homem mexeu e novamente vou pôr os rios nos seus devidos lugares. Os montes de lixo serão arrasados e todo o entulho ficará com o dono da sujeira. Esta será a herança dele e de seus adeptos. Quero ver este planeta tão lindo como o criei no começo. E a cada filho e filha que herdá-lo, darei tudo o que for preciso e ninguém vai ter que trabalhar para ganhar o pão de cada dia, pois a própria nova terra produzirá tudo. Depois então será só cuidar e zelar. Assim todos terão, por toda a eternidade, a substância que precisarem. Quem já possui sua casa e seu belo jardim, merecendo viver na outra vida, vai ver que será bem diferente o que será dado a cada um que merecer. Vamos falar agora da conversão. Os 10 mandamentos, conforme está escrito, sei que é difícil cumprirdes tudo certinho, porque ninguém é perfeito, a não ser somente eu, Jesus, mas pelo menos praticai. Observai as leis, elas foram escritas pelos meus profetas e apóstolos para vos dar toda a segurança. Se crerdes em mim, sem precisardes me ver. Quando uma pessoa foge das leis de seu país, a justiça descobrindo, vem em cima. O mesmo será cobrado de todos aqueles que vêm desafiando minhas leis. A conversão que eu falo é dares a mim todo o direito de entrar no teu coração. É te entregares a mim pedindo-me que te ajude e eu te ajudarei, sem nada cobrar de ti, a não ser o respeito máximo para comigo. Isto sim veio cobrar, seja lá de quem for. Não vão pensar que na última hora irei perdoar. O perdão só será dado se vier a reconhecer os seus erros, que vem cometendo bem antes. Do contrário, depois que o sinal aparecer, encerrar-se-á o tempo do perdão. Vejam que estou dando toda a chance de se salvarem. Quem fugiu da Igreja Católica Apostólica Romana para outra entidade vai se perder, porque fez seu julgamento antes de mim. Não existem 2 Cristos, eu sou um só. E da minha casa só a um dei a chave, e é dele que vou recebê-la logo de volta. Os 2000 anos já se passaram. Dei um tempo ao meu inimigo, mas não o 3º milênio. Este, daí por diante, será só meu. As Escrituras não podem falhar. Tudo já se cumpriu. O filho da perdição já surgiu e ele está no meio de toda a humanidade, fazendo a maioria cair na dele. Com este lixo, preservativos, drogas, escândalos, difamações, abortos, crimes, sequestros, assaltos, luxos, vaidades e abusos sexuais. E por vingança ainda vem pagando para me tirarem do centro de minha igreja, e milhões estão caindo na dele. Para esses não haverá mais perdão. Jesus. Essa mensagem de 2001, crendo em mim, não precisa ter medo. O profeta, por 45 anos, ficou evangelizando
mostrando com sua própria vida como devemos honrar, como devemos respeitar, como devemos agir perante Deus. Exemplo maior que ele deu, agora nos últimos tempos a gente não tem, né? Da forma que ele levou a vida dele, respeitando a tudo, a todos e respeitando tudo. Nessa mensagem Jesus está falando, vamos falar agora de conversão, os 10 mandamentos. Eu sei que é difícil cumprir, ele fala aqui, né? Mas procura praticar, tenta viver um pouquinho dos 10 mandamentos. Olha que quando levantou-se uma obra dessa, em 1972, né? Jesus suscita novamente um profeta, para mostrar para a humanidade como estão caminhando errado. E esse profeta então lutou, mostrou, viajou, né, para outros países. Aqui o tempo todo ele falou. Mas sempre existe alguém que quer puxar para o outro lado. Por que isso? Por que sempre existiu essa rivalidade? Por que não é tão fácil ser obediente, aceitar? Deus botou uma pessoa, um enviado dele para mostrar a verdade, para falar através dele, mas o ser humano não quer impor as suas verdades, as suas vontades. Foi sempre assim. Tempo quando chamou a Noé, mandou fazer a arca, ninguém valorizou, né? Exemplo maior que esse. Perderam-se todos, ficou ali Noé com a família dele. A Moisés chamou, mostrou vários milagres, o ser humano viu o que estava acontecendo. Bastou se afastar por um tempinho, já prevaleceu a vontade de outros. Lá se perdeu um monte de novo, e assim por diante, né? Tantos exemplos foram deixados. O rei Saul perdeu porque não obedeceu a Deus. Foram tiradas todas as suas graças, né? E tantos exemplos a gente tem. O profeta foi chamado. Por quê? Porque não quisemos ouvir. A maioria não queria ouvi-lo. Cada um quer puxar para um lado. Se Deus suscitou o profeta, botou ele aqui no nosso meio, mostrou o caminho, mandou mensagens. Não, mas tem quem fala lá fora diferente e aquele está falando bonito. O que Deus está mandando aqui não é verdade. Como o ser humano é ingrato, meu Deus. Até onde nós vamos ter que enfrentar tudo isso? Até onde a gente vai ter que falar e cair na cabeça das pessoas que isso é real? Será que a gente vai ter que perder a família inteira e surgir mais famílias e mais famílias e mais famílias e o ser humano não vai entender? Se Jesus chamou o profeta, cabia a nós só obedecê-lo, né? Não é por arrogância, por autoridade, o profeta tem que respeitá-lo, tem que obedecê-lo. É Deus. O profeta não fazia exigência de nada. Nada que fosse extraordinário, né? O que mais falava era nas vestes. E Jesus diz aqui, praticai um pouquinho dos 10 mandamentos. Quando eu voltar não adianta, não vai existir perdão. Porque eu sou misericordioso, mas ele é justo. E se ele falou, vai se cumprir o que ele falou. E o ser humano vai por aí abaixo. Ontem eu recebi no WhatsApp, lá um rapaz mandou para mim, eu acho que foi o Wesley lá da Bahia. Tem um comentário lá no YouTube, de um mocinho lá que ele diz, eu já conhecia essa obra, a Palavra Viva de Deus, me afastei, estou andando no mundo, na ser vergonhice do mundo, né? E que vai ser de mim? Que fim triste. Daí eu botei para ele lá, se ele está falando em tom de arrependimento, volta, porque Deus é misericordioso. Mas se está falando em tom de ironia, ele está falando, né? Como vai ser triste o meu fim. E assim vai ser para todos. Conheceram essa obra, afastaram-se dessa obra. Não é a obra em si, Palavra Viva de Deus, ou aqui a família Conceição, ou o profeta na época, ou o padre que fala ali. É Deus. Tem que acreditar nisso, gente. É Deus que está presente nessa obra. Mas as pessoas não querem valorizar isso. Esquecem-se que o caminho é esse. Deus levantou o santuário de Deus Pai. Botou o profeta aqui na terra, o profeta Pedro II. É ele até hoje. Não existe ramificações. Existe capela por aí tudo. Que diz seguir aqui a palavra viva de Deus, mas lá querem fazer suas vontades próprias, então não é palavra viva de Deus. Daí me perdoe, mas eu sou obrigado a falar isso, senão não cabe a mim esse lugar.
Se eu estou vendo que tem erros lá fora e eu não falo nada para alertar quem às vezes precisa ser alertado, se você está montando a sua capela lá fora e dizendo aqui também é a palavra viva de Deus, nós seguimos o profeta, mas não segue, então não é. Querem fazer divulgação da palavra viva de Deus? A fonte onde é que é? É aqui o santuário, Deus Pai. É o profeta, não é outros lugares, gente. Porque confunde a cabeça das pessoas. Para nós que já estamos aqui, não vai confundir, porque nós estamos, para nós família principalmente, né? Se o profeta viveu 45 anos evangelizando, nós estávamos do lado dele. Ninguém vai mudar nossa cabeça mais. Mas para quem é novo, confunde. Para quem vai chegar hoje, pegar um folheto e olhar, qual é a fonte? É outro lugar, não é aqui. Vai procurar outro lugar lá, às vezes vai pintar a vontade própria da pessoa. Conselhos próprios, e isso não pode acontecer. A pessoa tem que conhecer a obra, a palavra viva de Deus. Qual é o endereço? É Taquaras, Balneário Camboriú, a rua Alameda das Araucárias, número 225, a casa do profeta Pedro II, junto com a família, onde está o santuário, onde está a capela, onde está a palavra de Deus, onde está o túmulo do Padre Rômulo, do profeta, onde está a Sagrada Face, onde está a arca, tudo é aqui. Então a fonte é aqui. Não é que a gente quer se engrandecer com isso, mas a verdade tem que se passar para as pessoas, a verdade. E nós vamos lutar dessa forma até quando? Tem que falar isso a vida inteira. Mesmo assim sendo taxado de radical, de autoritário, porque a gente tem que falar. Eu não posso omitir esse tipo de conversa. Eu sou obrigado a falar isso. Então, para vocês que querem nos ajudar, nós precisamos de ajuda, mas para juntar-se a nós, não fazer ramificações diferentes, tomar caminhos diferentes, daí não vai dar certo. Tem que estar unido aqui ao santuário. Querem passar informação para as pessoas lá fora? Informem o santuário lá em Santa Catarina, lá em Taquaras, né? Como eu já falei o endereço, quem está aqui na obra sabe qual é o endereço. Então é esse daqui, não existe outro lugar. Existem divulgadores dessa obra, mas o ponto é aqui, Taquaras. Então tem que pensar muito nisso, gente. Jesus disse que ele vai cobrar. Olha a história do evangelho de hoje, né? Do vinhateiro. Ele deixou pessoas cuidando, mas ele queria de volta. Jesus já falou aqui para o profeta, essa obra tem que voltar para a tua mão, meu filho. Se tem que voltar, por quê? Porque estava saindo. E as pessoas que a gente fala nesse assunto já se ofendem. Então nós não podemos falar mais nada, então. Vai fazer qualquer cobrança aqui no púlpito, eu estou julgando, eu estou sendo radical, eu estou sendo autoritário, então não vou poder falar mais nada. Mas enganam-se, né? Porque eu vou falar a vida inteira. Quando o pai disse para mim, Zeca, cuida disso aqui, no sonho que eu tive, né? O bilhetinho que entregaram para ele, a carta, Zeca, cuida disso aí para mim. Foi sonho? Eu aceito como um aviso. Mais tarde, outro sonho, com 2 chaves na mão. Eu já não te falei que era para cuidar disso aqui para mim? Um pouco irritado já, né? Então, eu aceito como aviso. Querem levar para o lado que é sonho, eu sou visionário também, é ilusão minha? Pensem o que quiser. Eu vivi 45 anos, 50, né? Mas 45 anos sendo evangelizado por ele. Então, ninguém vai me dizer como é que foi, como não foi. Eu vivi o dia a dia com ele. É bem diferente de vocês que ouviram ele. Eu vivi do lado dele. Por muito tempo, cada passo que ele dava para fora, eu estava junto com ele, caminhando junto com ele. Então, todas as ações dele, quase todas, nesses tempos, eu estava presente. Então, eu vi como ele agia, como ele tratava as pessoas. Eu acho que eu não estou maltratando ninguém. Se eu estou maltratando, me perdoem. É o meu jeito de ser. Talvez eu precise mudar alguma coisa, mas eu acho que não estou maltratando ninguém. Porque hoje em dia a gente falar a verdade já é maus tratos, né? Então, como eu falei, então temos que ficar quieto e engolir. Nós podemos ser apedrejados todo o tempo. Ah, tem que perdoar. Então me perdoe também. Se eu estou maltratando alguém, faça como vocês estão me pedindo que eu faça. Eu tenho que perdoar todos os ataques que eu recebo. Então, se você se sente atacado por mim, me perdoa também, então, né? É uma troca, mas eu tenho uma plena convicção de que a minha vontade não é atacar ninguém. Eu estou falando a verdade. E às vezes a verdade dói, né? Mas se eu estou aqui nesse ponto que eu estou, nesse cargo que eu assumi, eu tenho que fazer isso. Senão não vai adiantar nada esse trabalho. Aceitar as pessoas fazerem o erro na minha frente
e eu baixar a cabeça. Assim não pode ser. Principalmente quando a gente fala nas vestes. Olha, Jesus está falando, né? Praticai um pouco. O profeta, como o padre falou agora na homilia, o profeta ele veio para anunciar e denunciar. O profeta denunciou muito sobre esse assunto das vestes. Anunciou muito o que Jesus pediu. Ande bem vestido, na minha frente esteja comportado. Mas as pessoas lá fora, às vezes vêm para cá, se comportam de uma forma bonitinha. Lá fora já é outra pessoa. Até a própria família. Depois não vai adiantar chorar. Ah, mas eu pensei que não era assim. Pensasse? Então agora vamos saber a verdade. A gente vem lutando nesse assunto tanto. Vamos dizer se vai cansar? Não vamos cansar. Nós vamos lutar até o fim. Mas atrapalha, né? Atrapalha. Que se todos pensassem da forma como deveria ser, que o profeta pediu, ser obediente, bastava só ser obediente, já essa obra já estaria caminhando de uma forma bem mais dócil, né? Bem mais suave, porque todos estariam caminhando da mesma forma. Mas a gente tem que viver nessa luta a vida inteira, chamando atenção a vida inteira. É triste isso, né? Então acorde, gente, acorde e vamos lutar para um caminho só. O caminho é esse. Nós precisamos de ajuda? Precisamos sim. Todos vocês nos fortalecem. Mas se caminhar da forma que precisa caminhar, caminhando do lado contrário, isso não é ajuda, isso só está atrapalhando. Pensem todos nisso. Tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui dentro e lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.